O Mais Buritis conversou com Dona Maria Antônia. Ela é mãe do jovem Hélio Thiago, que infelizmente faleceu após aquele ataque de abelhas na região do São Domingos no último dia 7 de setembro. Nós conversamos com ela para saber um pouco mais sobre o que aconteceu naquele dia. Nós também fomos na Escola Estadual Argimiro Antônio do Prado para saber como ele era em sala de aula. E por fim também você vai ver nessa reportagem, a partir de agora, sobre abelhas, para a gente entender um pouco mais o que fazer em um ataque de abelhas. Mais Buritis. Oferecimento: Postos Montrelato, Drogaria Nossa Senhora Aparecida, Ótica Vemos, Virtual Celulares, Asmate Proteção Veicular e Farmotec. Nós foi para fazer uma comida na beira do rio, levar minha sogra para poder conhecer o rio e dar uma pescada. Aí foi quando extravessou e foi atacado pelas abelhas. Elas vieram de uma vez, Dona Maria? Quando a sogra desceu, ela bateu a mão numa gaia de um pau e aí ela estava numa grajoeira de pau. Aí foi quando foi o ataque que pulou dentro do rio, caçando jeito de vida. Aí foi aonde eu perdi o meu filho de 16 anos. Aí ficou... Eu estou pedindo força a Deus para me dar mais força, para mim poder continuar cuidando dos outros mais pequenos. Mas onde é que ele está? Deus está lá cuidando dele também, porque ele também está de lá olhando por mim. Porque e não fosse por ele, ninguém estava vivo, que ela está muito braba lá. Até o dia que estava caçando o corpo do meu filho, que achou no domingo, elas ainda estavam doida lá, querendo pegar o povo, que elas estão lá e ela não tá por brincadeira, porque igual eu perdi o meu filho, pode e perder também um ente querido, igual eu perdi o meu filho. Não quero que aconteça igual esse filme. Foi um terror, pode dizer que é um filme, que eu gritei demais para ver que salvava todo mundo e não salvei um pedaço do meu coração, que foi meu Hélio Thiago Cardoso de Souza. Dona Maria, o momento é de extrema tristeza para vocês. A gente está aqui para deixar essa solidariedade para a senhora continuar a vida da senhora, criando seus filhos, né? Eu tô vendo aqui, esse é o Moisés, né? É. Moisés, deixa eu ver suas costas, você pode mostrar pra gente? O Moisés, ele tem quantos anos? 8. 8 anos, né? Vamos mostrar para essa câmera aqui, vamos ficar de costa aqui, deixa eu te mostrar. Ele, aqui tem as marcas ainda onde as abelhas picaram ele, né? Tá aqui o Moisés, como que chama o seu outro filho? Esse aqui é Isaías. Isaías, tá ali a Ruth também. E Isaías, ele ficou lá no hospital, né? Quando você chegou lá e viu o seu marido, como que tava seu marido lá no hospital naquele momento? Tava todo inchado, o povo tentando reanimar ele, e ele não tinha jeito de vir. Ele tava todo inchado, né? Todo inchado, e os médicos lá com ele lá dentro da sala. Mas graças a Deus ele tá bem hoje, né? Sua sogra também? Minha sogra tá bem. Só o meu cunhado que foi para Brasília para fazer uma cirurgia nas vistas, porque ele tem diabetes, né? Então foi um momento de desespero na tarde do último sábado. Depois desse ataque de abelhas, vocês entraram no carro, pediram ajuda e veio todo mundo para Buritis buscar ajuda médica, né, Dona Maria? Foi, que não fosse a ajuda médica, meu marido, nem meus filhos também não tinham sobrevivido, porque chegou muito inchado. Nem eu conseguia ver o olho dos meus filhos. Eu não conhecia a minha filha, só depois que a menina falou assim: fica ali junto com seus 2 filhos, porque eles estão tomando soro. Eu cheguei lá, passei a mão na cabeça dela, ainda tirei, foi muita abelha da cabeça dela, dele aqui também, e nós tirou muito ferrão também de abelha na cabeça deles. Boa continuidade para a senhora, que a senhora possa seguir, e precisando da gente, a gente está aqui à disposição. A senhora
passa dificuldades, né? Não é Passa. fácil, a senhora é atendida pela ação social Sou. e a gente vê que tem dificuldades, né? A gente sabe das dificuldades que a senhora passa, conta de luz, água, e nessa oportunidade a gente está aqui também para falar para as pessoas que quiserem ajudar a senhora, né? Que a senhora está aí para receber esse apoio pessoal, de carinho que vocês precisam e também um apoio para as coisas do dia a dia, né, dona Maria? É. E hoje mesmo eu recebi um tablete de sabão e um pacote de sabão em pó para lavar a roupa dos meus filhos. E agora nós estamos aqui na escola Asmiro Antônio do Prado, onde o jovem Hélio Thiago estudava. E nós estamos aqui com o vice-diretor da escola, o professor Edvardes, para falar um pouco sobre o Hélio Thiago, que era aluno de vocês aqui, né? Bom dia, Edvardes. Bom dia, Luan. Bom dia, equipe da Clube FM, ouvintes. É sim, o Hélio Thiago era o nosso aluno, Luan. Ele era oriundo da escola Anália, terminou lá o 9º ano, né? E havia matriculado com a gente aqui no noturno. E era um aluno super tranquilo. A última vez que nós tivemos a oportunidade de conversar com o Hélio Thiago, conversamos eu, ele e a diretora Denise, para ver algumas necessidades que ele tivesse em relação à escola, algum material que caso ele precisasse, a diretora no dia disponibilizou para ele, que ele podia procurar por ela ou por a gente, que a escola estaria à disposição. Ela fez até uma referência da necessidade de um tratamento dentário que ela ia encaminhar para ele também. Às vezes alguns alunos, né, que apresentam assim, alguma necessidade, a gente tem essa facilidade de fazer esse trabalho social com eles também. E ela até brincou com ele perguntando, você quer fazer o tratamento em Unai ou em Buritis? E ele, na simplicidade, na humildade dele, disse assim, não, o Unai é muito grande, muito movimentado, a gente vai resolver esse negócio aqui em Buritis mesmo. E ficamos assim, né? Um aluno tranquilo, não dava trabalho para os professores. Como é que era o comportamento dele em sala de aula? Bom amigo, tratável com todos os colegas, com todos os professores. Na verdade, a gente não teve assim, nenhuma reclamação da parte dele com os seus colegas. E aconteceu nessa fatalidade no final de semana, às vezes eu acostumo ir para o meio rural, tenho uma pequena propriedade, estava lá e quando eu via já as informações, só está procurando por esse adolescente e tal, e de repente na segunda de manhã a gente já veio aquele baque, a notícia de que tinha encontrado o corpo do Hélio Thiago. Agora eu estou aqui com o Edivaldo Paes, ele que é da Emater aqui de Buritis, já foi apicultor e tem muita experiência com a criação de abelhas. Aqui em Buritis, muita gente trabalha com abelhas, né? Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente, Edivaldo, sobre a vida das abelhas, né? Como que as abelhas chegam a atacar, como que tudo isso começa. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre as abelhas. Um bom dia, Luan. Bom dia, ouvintes da FM, né? Da Clube FM. Nessa questão das abelhas, né? As abelhas não são naturais nossas do Brasil. As nossas abelhas são sem ferrão. E essas abelhas, né, que a gente entende como abelha Europa, porque houve um cruzamento das 4 abelhas europeias com a abelha africana. Então, essas abelhas são encontradas em toda a América, nossa América, aqui quase em todas as áreas, ela só não se adapta muito bem com o frio, mas em todo local mais quente, ela se localiza. Então, essas abelhas, elas são realmente mais agressivas, porque ela tem o sangue das africanas, né? E aqui na nossa região tem muitas dessas abelhas, né? E também muitos acidentes já aconteceram aqui, inclusive com tratoristas que estavam trabalhando em sua propriedade rural e recebeu um enxame de abelhas, né? O que fazer, Edivaldo, numa situação como essa? Esses acidentes realmente acontecem porque as abelhas, elas, principalmente nessa época que nós estamos agora, que houve uma floração, se tem flor, tem mel, então a rainha vai botar mais. Se bota mais, vai ter mais abelhas. Então, tendo cria e tendo mel dentro daquele local, isso rapidamente já tem um enxame muito grande, né? Então elas ficam um pouco mais agressivas, porque elas não querem realmente que alguém pegue o mel delas e muito menos as crie. Então elas vão ficar agressivas. Por exemplo, um barulho de trator. Você tem uma propriedade, está gradeando uma área na beirada de um córrego, por exemplo, de um córrego. Então você não sabe que tem uma abelha ali. Mas se o trator passar ali, com o barulho da máquina, elas vão atacar. Ela não vai atacar a máquina, mas a pessoa ela vai atacar. Então a pessoa tem que largar o trator e sair imediato. Tem que sair e não olhar para trás. E não pode também debater com elas. Então, o primeiro momento de um ataque de abelhas,
a vítima ali, a pessoa, ela tem que correr e não fazer barulho, porque elas têm uma sensibilidade com sons, com barulho, é isso? Nesse caso do trator, especificamente, realmente, se você deixar o trator funcionando, elas vão ficar ficando por ali. Elas ficam por ali. Então, são poucas abelhas que vão te seguir, porque elas vão te seguir. Mas é só você não olhar para trás e seguir para frente. Então, é seguir em frente. Pelo menos 200, 300 metros longe dessa máquina. Um trator tem que ser assim, você tem que dar distância. É verdade que se correr em zigue-zague é melhor? Se você correr em zigue-zague é melhor, porque a tendência da abelha é seguir em linha reta. Por exemplo, se vem uma abelha em você, num tratorista, por exemplo, e picou ele, 2, 3, então pode ser que na hora que a abelha picou, ele bateu a mão. Então, ela exalou um feromônio. Esse feromônio chama as outras abelhas. Então, você tem que dar a linha, adiantar, seguir em zigue-zague, mas sair fora do local, porque elas vão te seguir. Não vai ser todas as abelhas, vai ser menos abelhas. Então, quanto mais longe você sair, melhor. 200, 300 metros longe, até mais, dependendo da violência daquela abelha. Pode ser que umas são mais violentas, outras são um pouco mais calmas, né? Então, vai depender disso. Se tiver um rio próximo, né? E muitas pessoas têm o hábito de, no momento de ataque de abelhas, pular no rio. Isso é correto ou não é certo, Edivaldo? Olha, Luan, nesse caso, as abelhas mais agressivas que nós temos hoje no Brasil, elas têm a tendência de ir para a beirada de córregos, de rios. Por quê? Porque ela não tem necessidade de ter um local adequado lá, por exemplo, uma caixa, um buraco de tatu, um cupim. Um pau que ela vai entrar dentro, ela não tem muita necessidade disso. A abelha mais africanizada que nós temos hoje, ela em qualquer pau que tiver, uma empuca, por exemplo, que está na beirada do coque, tem muita empuca, ali mesmo é local dela colocar os favos dela e fazer a sua morada ali. E essa é a mais violenta, principalmente pontes. Debaixo de pontes é terrível, porque as mais violentas estão ali, porque ela não precisa de ter um local para ela entrar. Não, ela na madeira mesmo lá da ponte, ela vai descer com os favos e vai criar suas crias ali, vai produzir seu mel ali normalmente. E essas são as mais violentas. Essas com qualquer tipo de barulho, elas já vão ficar agressivas. Com os carros passando na ponte, elas acostumam com aquilo. Agora, se um trator passar, ou se ela escutar uma conversa debaixo da ponte, aí pessoas... Som alto também? O som alto é terrível. Elas não aceitam som alto. Então, elas vai atacar. E sobre entrar no rio? Sobre entrar no rio, que você me perguntou, não pode entrar. Por quê? Porque a abelha tem a tendência de tudo que tem a cor escura, ela ataca. Por isso que ela está com o cabelo, então? Com certeza. Ela vai primeiro ela vem no cabelo. A gente acha que ela está vindo no rosto da gente, mas não é. Ela está vindo no cabelo, porque o cabelo é escuro. Então, ela vai atacar o que é escuro primeiro, sempre vem. E aí a gente vai e bate a mão, que é o erro, um dos erros terrível é bater a mão. Mas na hora do nervosismo, às vezes acontece. A primeira coisa que você tem que fazer, quando você vai com a sua família, por exemplo, para a beirada do rio, vai, por exemplo, fazer um churrasco na beirada de um rio. Então, a primeira coisa, gente, fazer uma análise da beirada do córrego, se tiver ponte perto, que é um dos casos que acontece, que às vezes a pessoa vai justamente para onde está perto da ponte, né? Então, tem que fazer uma análise, se tem abelha por ali, se não tem, fazer uma vistoria pelo menos uns 50 a 80 metros para cima do rio, para baixo do rio, primeira coisa, para depois você se estabelecer, colocar sua família, fazer uma fogueira para fazer um churrasco e entrar na água. E entrar na água não pode. Por quê? Por exemplo, se houve um ataque de abelha, a primeira coisa que a gente pensa, eu vou entrar num poço e vou me aprofundar no poço de água. Não adianta despistar as abelhas que elas ficam ali em cima, é isso? Não adianta despistar as abelhas, é o que você falou anteriormente. Elas vão atacar o cabelo. Então, na hora que você boiar, ela vai te atacar no couro cabeludo em cima. E o que vai acontecer? Com certeza vai dar um choque anafilático, você vai morrer com água, porque você vai afogar. É uma morte quase que certa. Então, 50% de quem entra na água para fugir de abelha vai acontecer sérios problemas. E no momento, assim, de desespero, é difícil a pessoa não gritar, né? É muito difícil, né? Porque talvez nesse momento de desespero, de gritar, chama mais abelhas ainda, né, Edivaldo? Com certeza, Luan, porque, por exemplo, com o exalo do feromônio ali, aquele momento fica muito difícil, porque tem criança, que elas atacam, a criança sofre muito com o veneno da abelha,
né, as pessoas mais de idade também. Então fica difícil, a pessoa tem a locomoção criança e idoso, tem a locomoção menor. Elas vai atacar em massa. Por quê? Porque aquelas abelhas que estão ali, elas estão em grande quantidade. Porque aquelas abelhas que estão atacando são abelhas que vão morrer há poucos dias. Então, para elas atacar e morrer todos ali, não tem problema nenhum, porque já tem na colmeia, já tem as novas que estão saindo. Então, para elas não é problema. Por isso que é perigoso. Elas não vão medir esforços para isso. Então tá aí. Divaldo, muito obrigado por essas informações. São informações de muita relevância, especialmente para a população de Buritis, aqui do noroeste de Minas. A nossa região tem muitas abelhas, muitas famílias vão para as beiras dos rios. Então aqui são recados valiosos que o Edivaldo, que tem nessa experiência com abelhas, está passando para a gente nesse dia de hoje.